Dia Yves, um olá a todos em gaélico. Eu tinha vontade de aprender o gaélico, pelo menos um discursozinho para fazer lá no casamento do Aruan, mas o linguinha é difícil. Mas vamos lá, inaugurando agora essa série de vídeos sobre a história da Irlanda. Eu mergulhei na história da Irlanda e estou impressionado com a relação da Irlanda com a Inglaterra. Nossa, mãe, é uma coisa impressionante como que a Irlanda massacrava como que a Inglaterra massacrava a Irlanda. É uma coisa que me deixou impressionado. E não conseguia dominar 100% a Irlanda. Eu fiquei pensando, engraçado, Roma dominou a Europa inteira, dominou a Ásia, o norte da África, por quase um milênio, sem problema nenhum. Agora a Inglaterra, para subjugar e para fazer aquele povo irlandês sofrer, eles apanhavam, cara. Não conseguiam um domínio 100% de forma, como se diz, né? A Pax Romana, uma paz mais ou menos. Roma, tudo bem, ela era autoritária, ela torturava se precisasse, mas não era igual a Inglaterra com a Irlanda, não. Roma não matou 1 milhão de pessoas. Um povo assim, quase que dizimou a Irlanda, a Inglaterra. Roma não era desse jeito. Aí eu fico pensando por quê que Roma tinha essa tecnologia de dominar e a Inglaterra não. Eu pensei comigo, Roma, pelo menos eles respeitavam a religião de quem eles dominavam. Inclusive até achavam interessante as religiões, menos a cristã. Exatamente porque a cristã não era tolerante, né? A cristã falava que só tinha um Deus e pronto, e negava os demais. As outras religiões não, cada um tinha o seu Deus e bola para frente. E eles respeitavam pelo menos isso, pelo menos a cultura local, Roma respeitava. Ela usurpava, ela fazia todo mundo de escravo, mas deixava o pessoal viver a cultura deles. Talvez foi por isso que foi tão doído esse domínio da Inglaterra sobre a Irlanda. Porque além do domínio, ela queria impor a cultura, queria impor a religião deles. Mas deixa para lá. Eu dividi a história da Irlanda em 9 partes. Em cada parte eu coloco pelo menos um ponto turístico, porque como muitas de nós estamos indo para a Irlanda, né? Então a gente vai ficar curioso com esses pontos turísticos, a gente já tem uma base histórica para visitar esses locais. A primeira fase vai ser a Irlanda antes dos celtas. 3.000 anos a 1.300 anos antes de Cristo. Existe essa história lá na Irlanda, ou pré-história, né? Depois vem a segunda fase, nós vamos falar dos celtas, que é a partir de 1.300 anos antes de Cristo. Aí sim que existe a identidade irlandesa, né? Os celtas, né, eles descobrem a ilha da Irlanda, se misturam com os nativos, aí nascem os irlandeses. Depois, a terceira fase vai ser a consolidação da religião católica na Irlanda. Aí começa o desastre. Vamos falar de São Patrick, etc. Na quarta parte, eu vou falar dos vikings. A fase deles é de 800 a 1166 anos depois de Cristo. Depois vamos falar da dominação normanda. A primeira dominação normanda começa em 1168 depois de Cristo e vai até 1500 e pouco. Depois a gente vai falar do nascimento da igreja anglicana na Inglaterra. Aí começa a doer. Que vai com Henrique VIII, em 1536, só porque o cara queria divorciar e o Papa não deixou, então ele fez outra igreja. E aí complicou a relação Inglaterra-Irlanda, a coisa ficou feia, piorou tudo. Depois a gente vai falar da consolidação da dominação inglesa, vamos falar da era, que é a era Oliver Cromwell, e todos os desastres, tudo de ruim, né, que nem Hitler, esse Oliver Cromwell fez, e depois que esse Oliver Cromwell morreu, a Inglaterra continuou fazendo com a Irlanda. Então é a fase consolidação da dominação inglesa. E na última parte, a parte 9,
Aí a gente fala do século XX até hoje, a gente fala um pouco do IRA, até do início, do fim do imperialismo inglês na Irlanda. É uma história que eu fiquei assustado, eu fiquei com orgulho do meu filho ser irlandês. Agora eu fiquei com orgulho e fiquei com mais respeito ainda pela Jess e pela família deles, porque a Irlanda sofreu, mas sofreu muito. Vamos então começar lá do começo, há 18 mil anos atrás. Para quem não sabe, a Terra ela tem períodos de resfriamento, né? Os períodos glaciais da Terra. Imagina 1 milhão de anos. Os períodos em que a Terra é quente, se você somar os períodos em que a Terra é quente, vão dar 100 mil anos. E os períodos em que a Terra é super fria, mas super fria, que é difícil até de conseguir alimento, são 900 mil anos. Significa que nós somos de sorte. Nós estamos no período aquecido da Terra. Já já ela começa a resfriar. Aliás, já está na hora dela começar a resfriar. Mas esse está na hora é tipo assim, daqui 500 anos, daqui 1000 anos, a gente não sabe, né? Tá. O que importa é o seguinte, há 18 mil anos atrás a Terra começou a esquentar novamente. Nesse período, a Irlanda, a Inglaterra eram todas duas unidas e também unida com a Europa. É tudo terra. Porque em época de resfriamento, o nível do mar baixa. Porque existe um fenômeno que é o seguinte, a água evapora, sobe e elas correm para os polos e ali elas congelam. Isso aí vai esvaziando o mar. Esse fenômeno vai esvaziando o mar devagarinho. E quando começa a aquecer de novo, o mar começa a subir. Então foi há 18 mil anos atrás que Irlanda começa a virar uma ilha. Ela descola da Inglaterra. E logo depois, não, bem depois, né, eu acho que 10 mil anos depois, a Inglaterra também, o mar baixa mais, descola da Europa. Aí nós temos duas ilhas, nada amigáveis uma com a outra. Mas isso aí é para explicar por que existem evidências de seres humanos na Irlanda há 13 mil anos atrás. Tem evidências de seres humanos lá. Eles não foram a nado nem de barco, porque era tudo por terra. Então, por terra, eles conseguiam chegar até na Irlanda e realmente os nativos ficaram por ali naquela... eles chamam de, na época mesolítica, né, coletores e caçadores, né, ficavam ali, eram todos nômades, né, naquela ilha. Até que começa a aparecer as culturas megalíticas. Culturas megalíticas é aquelas que fazem aquelas pedras, né, igual tem aquele Stonehenge na Inglaterra. Na Irlanda também é cheio de Stonehenge menorzinhos, mas é cheio disso aí. Então existiam essas culturas megalíticas que começaram há 6 mil anos para cá, né? E interessante que já é o nosso primeiro ponto turístico. A gente pode visitar construções que são criptas funerárias. Vocês já viram aquele desenho do... Como é que chama? Daqueles caras, do Teletubbies, né? Que tem uma colina assim, cheia de as casinhas deles, assim. Pois é, essas construções é parecida com isso aí. Você tem uma planície, mas cheia de tipo umas ocas gigantescas, e ali dentro tem criptas funerárias. Para vocês terem uma ideia, a mais antiga que tem lá, que fica lá em Brunnaboyne. Brunnaboyne fica a mais ou menos 40 quilômetros ao norte de Dublin. A gente pode ir de carro. Não é 40 quilômetros, não, é 40 minutos. Tá? É 40 a 50 minutos de carro. A gente pode ir lá visitar. Brunnaboyne é a maior que tem. E a mais antiga. Ela tem 6 mil anos, ou melhor, 6 mais 2 tem 8 mil anos. A que tem lá essa construção lá de Brunnaboyne. Quando ela foi construída, precisou de passar 4 mil anos. Imagina, construíram essa lá essa construção, essa cripta lá em Brunnaboyne. Depois que eles construíram, que essa civilização construiu essa Brunnaboyne lá, essa cripta,
passaram 4.000 anos para se fazer a primeira pirâmide do Egito. Então elas são muito mais antigas que as pirâmides do Egito. A gente tem então, o nosso primeiro ponto turístico pode ser ir lá em Brunabói. Eu acho que é mais complicado, porque ela é a mais procurada, mas a gente também pode ir na Rio of Tara. Rio of Tara fica mais perto um pouco, você vai de carro, também ao norte, mais para noroeste, mais para noroeste, é um pouco mais perto e parece que é mais fácil de visitar e tem até mais construções, só que são menorzinhas, né? Não é igual a que tem Brunabói, que é a gigantesca, que é mais antiga. Então a gente tem duas opções aí de visita, tá? Então essa aí é a civilização antes, né, que a gente chama de neolítica, tá? É antes da história, é pré-história da Irlanda, mas isso mostra que já tinha muita gente na ilha, que são os nativos da ilha. Tudo bem, essa então, passamos a primeira fase da história da Irlanda. Eu vou falar agora a segunda fase e a gente fecha o vídeo para não ficar muito comprido, porque essa fase era mais longa ainda, que é a fase dos celtas. Aí sim vão nascer o povo irlandês, eles vieram dos celtas. E os celtas vieram da onde? Quando? Os celtas, na verdade, eles vieram lá do norte da Índia, ou então ali daquela região do Cáucaso, ali perto do Mar Cáspio, aquela região ali. Daquela região, há 1.300 ou 1.400 anos antes de Cristo, eles rumaram para a Europa. Vocês, para quem viu o vídeo da língua russa, eu falei daquela língua lá da Índia, que é o sânscrito, né? Pois é, essa turma céltica provavelmente saíram com essa língua, a sânscrita ou alguma coisa muito parecida com o sânscrito, e foram rumo à Europa. É por isso que nós temos o tronco indo-europeu, né? Foi essa turma que levou essa língua para a Europa, né? E a Europa começou a diversificar nesse ramo, né? Diversificar o ramo linguístico, né? Hoje existe 2 ramos célticos ainda de língua. Você ainda tem a língua céltica na Europa, né? Que desde dessa época de 1000 e tantos anos, né? A língua céltica ela divide em 2 ramos, que são os gaélicos, dividido em 2, que é o escocês e o irlandês, e tem a língua o bretão. Tem o bretão, que que se divide na língua na língua que ainda é falada lá na França, lá na Bretanha. Bretanha é aquela pontinha que vai para o mar ali da França. Ali eles falam bretão francês ainda. Tem o bretão francês, tem o galês, né, o Welsh, que também é um bretão, que tem tudo a ver com o celta. E tem na Cornualha. Cornualha é uma região que fica no sul da Inglaterra, que também fala o celta. Ou celta, é bretão, né? Fala o bretão. Então você tem o bretão e o gaélico. A diferença entre os dois é que o gaélico ele incorporou muito da linguagem dos nativos lá da Irlanda. A diferença da língua é essa, e por isso que talvez ela seja um pouco mais difícil de ser falada. Mas ela é muito bonita, igual nós já mostramos no primeiro vídeo. Essa aí E os celtas, por volta de 1.200 anos antes de Cristo, eles já tinham um comércio muito forte, marítimo, ali na Espanha e na França, e já tinham descoberto a Irlanda. Então eles começaram a alcançar a Irlanda e a popular a Irlanda. Existem 2 teorias, que eles dominaram os nativos da Irlanda e da Inglaterra, ou então que ele foi uma coisa natural, o comércio foi evoluindo, ele foi se misturando, e ali virou celta. Aí todo mundo virou celta ali. Eu acho que essa segunda teoria ela é mais interessante. E os celtas que ocuparam a Irlanda, provavelmente, eles vieram da Espanha. Por que esse provavelmente? Porque o pessoal chuta, ou não é que chuta, né? Porque eles afirmam que são celtas da Espanha. Aí tem uma coisa muito interessante. Há mais ou menos 2.000 e tantos anos, foi 2.000, não, 1.000?
agora eu não sei quantos anos, 1500 anos mais ou menos, teve uma mutação dos genes dos celtas na Espanha. É a variável chamada R1b do cromossoma Y, que ele só passa por linhagem patrilinear, né? Só de pai para pai. Teve essa mutação ali. Então, qualquer pessoa, se você fizer o exame de DNA, o cromossoma Y dele tiver essa variável R1b, é porque a descendência dele é dos celtas da Espanha, certo? Como o mundo era muito pouca gente, e os espanhóis espalharam para o mundo inteiro, qualquer lugar que você vai no mundo, você vai encontrar esse RB1, né, no cromossoma Y. No Brasil, mais ou menos 20% tem cromossoma Y, tem um RB no cromossoma Y, e a maioria dos países variam de 10% a 20%. Agora, na Irlanda é 80%. Se você pegar os homens, de 100, 80 tem a variável R1b do cromossoma Y, mostrando que eles vieram dos celtas da Espanha. Isso é muito interessante. Continuando, sobre mais coisas sobre os celtas, eles tinham a religião deles, e a religião deles, o sagrado era as árvores. Os druidas, não sei se vocês já ouviram falar dos druidas, que eram os bruxos ou sacerdotes celtas, né? Druidas vem de druid, que é conhecedor das árvores. E eles tinham que a palavra era sagrada. E eles tinham medo do inimigo pegar as palavras dele, que seria a cultura deles, né? Eles passavam a cultura dos céus era passada por histórias, era falado. Não só porque era um costume, mas eles falavam dizem que também é porque é a forma de se defender, eles ficavam com medo deles roubarem as histórias se eles escrevessem, porque eles tinham um alfabeto também. Existia um alfabeto, eles chamam alfabeto de Ogã. Esse alfabeto era usado só para dar nome para as árvores, que elas eram sagradas, principalmente o carvalho, e dar nome para algumas pessoas, provavelmente os sacerdotes ou coisa parecida. Uma segunda opção de turismo vai ser lá em Cork. Cork Cork já é mais longe. Cork fica 2 horas e 50 minutos já no sul, no sul de Dublin. Você tem que ir para baixo. Ali a 2 horas e 50 você vai na cidade de Cork, lá vai ter vários pontos turísticos, a gente vai ver mais para frente. Mas no caso aqui do alfabeto celta, que virou gaélico, né? No primeiro século, o celta já estava se transformando em gaélico e já existia esse alfabeto que eles escreviam nas pedras. Só escreviam na pedra nome de árvore e nome de pessoas, eles não tinham o hábito de registro, era tudo falado, por isso que eles gostam de história, é o que eu já falei, né? Quando o irlandês encontra com o outro, ele fala a history, né? A turma gosta de história. Vou mostrar para vocês aqui o alfabeto que existe na Universidade de Cork. Então a gente vai lá, é mais um ponto turístico. Na Universidade de Cork tem as pedras de Ockham. Essas pedras de Ockham têm os escritos em celta, mas é um celta que já virando o gaélico, tá? Então a gente vai lá visitar e lá você vai ver esse vocabulário aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha que interessante o vocabulário, tá vendo? Embaixo eu vou dar um picolé para quem adivinhar o que eu escrevi ali embaixo. É exatamente o que está numa pedra lá. Esse escrito aqui embaixo, esse aqui, ó, está escrito na pedra há mais de 6.000 anos. Estou brincando. Mas eu queria que depois vocês adivinhassem o que está escrito aí. Depois vocês dão um pause aí que vocês vão adivinhar. Então tá lá. Então essa aí é a parte, é a segunda parte da nossa história, quando os celtas, eles tomam conta da Irlanda e, na verdade, os irlandeses, eles se misturam com os nativos, e isso aí são os irlandeses. Então os irlandeses são celtas. E eles eram um pouquinho nervosos também, né? Eles
gostavam de ir ali na Inglaterra e fazer um saquezinho e voltar. Ia lá fazer um saque e voltava. Numa dessas, eles foram até lá, saqueou e também trazia escravos. Né? Ele pegava, capturava as pessoas e traziam para virar escravos. Um desses se chamava Patrício. E esse Patrício tinha 16 anos. Ele viveu como escravo na Irlanda no ano de 400 e pouco depois de Cristo. E depois ele conseguiu fugir. Aos 24 anos de idade, ele foge para a Inglaterra. Mas aí já é a terceira parte da história, onde a gente vai falar da religião católica. Esse Patrício, na verdade, é o São Patrick. Não percam. Até a próxima.